Fala família Table, seja bem-vindo ao estudo bíblico aqui da nossa igreja. Muito prazer se é a sua primeira vez aqui. Meu nome é Matheus Canguçu, sou pastor da igreja Tables em Portugal. Estou aqui para poder lecionar, ensinar a palavra de Deus, para você crescer espiritualmente, ser despertado para o chamado, ir no nível mais profundo biblicamente e viver a realidade que o Senhor te chama à altura. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre os pilares da nossa igreja e glória a Deus que os pilares da nossa casa é fundamentados na palavra e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante, que é sobre famílias. Nós vamos dividir esse ensinamento em duas etapas. Primeiro eu vou falar sobre a família natural, que é a nossa família, e depois eu vou falar sobre a família de Cristo, a família espiritual, a igreja, a família que nós temos em Cristo Jesus. E antes de nós entrarmos no nosso ensinamento, eu peço para você poder fazer três coisas rapidinho: comentar, curtir e compartilhar. Comentar porque assim eu vou saber o que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração. Curtir porque assim a plataforma vai entender que esse conteúdo é super relevante e vai compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas. E compartilhar porque assim você vai ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Amém? Eu oro para que você crie expectativas porque esse ensinamento vai mudar a sua perspectiva. Porque falar sobre famílias é falar de um dos pilares mais importantes para nós seguidores de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade, se você está anotando aí, um título que é o nosso pilar, né? O título dessa mensagem é O Foco na Família. Por que falar sobre família é tão relevante nos dias de hoje? Porque é um assunto que tem sido muito deturpado, é um assunto que tem sido muito manchado, tem sido ensinado muitas ideologias que estão manchando a real família que Deus constituiu, que é entre o homem e a mulher. E talvez só de eu falar isso já intriga você, porque muitas ideologias estão sendo entranhadas na nossa mente, porque é tanta pessoa ensinando hoje, a internet tem dado voz a tantas pessoas que infelizmente têm ensinado muita coisa errada. E nós, por sermos ignorantes a respeito da palavra de Deus, quando eu falo nós, eu estou generalizando, ok? Porque eu sei que você é um homem bíblico e cheio da palavra de Deus, e aqui está aprendendo ainda mais. Mas a maioria das pessoas são ignorantes a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre família. Como que eu vou zelar pela minha família se eu não conheço os valores do que a palavra diz sobre isso? Como eu vou constituir uma família se eu sou solteiro, se eu não sei qual é o fundamento, qual é a direção, o que eu preciso ter como critério para eu poder escolher minha esposa ou meu marido? Se eu não conheço a palavra, eu não vou saber o que escolher, eu vou pegar qualquer coisa. Se é bonita aos meus olhos naturais, tá bom, isso aqui serve. E aí a pessoa bate na mãe, a pessoa vai bater provavelmente em você, e aí tem um problema. Entende? Então, tem muitas coisas que a gente não faz um raio-x antes de nós casarmos, de nós entrarmos numa aliança com uma pessoa, naquele período de namoro, que é onde que nós vamos fazer aquelas perguntas difíceis. Até o noivado, gente, é o período para você poder examinar, saber se você quer de fato ficar o resto da vida com essa pessoa. Porque constituir família é um projeto de Deus, é uma coisa muito importante para o Senhor. Então, você precisa escolher muito bem a pessoa que vai andar ao seu lado. Uma dica muito importante para você poder analisar em uma pessoa, independente se é homem ou se é mulher, é você saber se ela ama mais a Deus do que você. É saber se essa pessoa é temente ao Senhor. Se essa pessoa não é temente ao Senhor, não ama mais a Deus do que você, esquece que é cilada. Esquece que vai ser dor de cabeça. Porque se essa pessoa ama mais a Deus do que você, com consequência, essa pessoa vai te amar. Porque é um amor que é derramado do próprio Deus que vai ser derramado sobre você através disso. Porque uma pessoa que ama a Deus mais do que você, ela vai derramar esse amor sobre você, porque é um amor que vem da parte do Pai. Entender esses valores, entender essas crenças fundamentadas naquilo que a palavra nos instrui, isso vai alinhar muita coisa, gente. O que Satanás tem feito? Ele está desfazendo todos os valores que a Bíblia ensina. Ele está trazendo muitas ideologias. Por isso que existe uma briga ideológica de tantos ensinamentos, a gente fica até confuso. A gente precisa fundamentar a nossa família que vamos constituir ou que você já tem nos valores da palavra. A forma como que você enxerga a sua família é uma das formas como que você enxerga Deus. E qual é a forma como que você enxerga Deus hoje? Qual é a forma como que você enxerga a sua família? Talvez você não teve um bom exemplo de mãe ou de pai em casa. Tem pessoas que não conseguem ver Deus como pai. Sabe por quê? Porque não teve um bom pai terreno, um pai que não foi presente, um pai que não deu assistência, um pai que não ensinou, um pai que não protegeu, mas abusou, um pai que fez atrocidades, um pai que decepcionou. Mas Jesus veio nos apresentar o Pai, Deus Pai. Jesus nos dá um modelo, Jesus é o próprio modelo. Ele nos apresenta Deus Pai. Ele é o caminho para o Pai. Ele é o nosso modelo. E ainda assim, se você teve um bom exemplo de pai nessa terra, ele não chega a ser 1% do nosso Pai Celestial. E é isso que eu quero que você tenha consigo hoje. Aprenda isso de você. Glória a Deus pelo seu pai, se ele é um bom testemunho, se ele te dá exemplo, se ele te trata como deve tratar. Mas saiba, nosso Deus Pai é muito maior e muito melhor. E esse é o nosso padrão. Essa é a nossa meta de vida, é ser como Ele é. Homens, você precisa ser como o nosso Pai é.
Mulheres, quando você escolher um marido, você tem que olhar como um homem que ama mais a Deus do que você, que teme ao Senhor, que busca ao Senhor. Porque assim ele vai cuidar de você, vai proteger você, vai direcionar você, vai prover para você, porque esse é um dos papéis do homem. E isso foi entregue para ele. A família é a primeira igreja, o primeiro governo, a primeira instituição, diz um autor antigo. Porque foi a primeira instituição instituída. O valor, por que a gente tem tido muitos problemas hoje? Porque as famílias estão fracas, as famílias não estão fundamentadas na palavra de Deus. Muitos dos problemas que vemos na sociedade hoje não é econômico, não é ideológico, não é, por mais que tenha muitos ensinamentos, é famílias fracas, é família com valores invertidos, porque se eu tenho famílias fracas, eu vou ter uma igreja fraca. Agora, se eu tenho famílias fortes, fundamentadas na palavra de Deus, eu terei igrejas fortes. E é assim que nós ensinamos na Igreja Tables, e é assim que nós nos propomos para poder viver como igreja aqui em Portugal, e é assim que nós nos propomos a viver como igreja, ensinando, instruindo o padrão bíblico da família, para o solteiro, para o casado e para viver essa realidade. E é assim que vai ser a sua realidade. Salmo 128, a partir do verso 1, se você não está com a sua Bíblia, eu vou colocar o texto bíblico aqui, diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda sobre os seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Bem-aventurado e próspero a sua mulher, será como uma videira frutífera dentro da sua casa. Aleluia. E os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado um homem que teme ao Senhor. Você vê que ele repete a palavra temor no verso 1 e no verso 4, 2 vezes, porque é importante. Temer é o básico, é o mínimo que nós devemos ter como homens e mulheres de Deus. Porque assim, olha a realidade que vai ter. A mulher será como videira frutífera, os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero os meus filhos assim, eu quero a minha esposa assim, eu quero que o meu marido seja assim, eu quero que essa realidade seja dos homens e das mulheres da família. Essa é a realidade que o Senhor nos chama de frutificar, porque aqueles que temem ao Senhor têm uma casa abençoada, uma família abençoada, e essa vai ser a realidade da sua casa, se caso não esteja sendo. Eu libero essa palavra sobre você, é isso que a palavra fala sobre a sua casa que vai ser. É isso que a família tem para ser constituída através dessa perspectiva. Então a forma como que você enxerga para sua família é a forma como você enxerga para Deus, o seu olhar vai mudar, porque a sua mentalidade vai mudar. Você está renovando a sua mente enquanto eu estou anunciando a palavra, você está aprendendo da palavra para viver segundo a palavra e aplicar isso sobre a sua família. A sua família vai viver sobre os padrões e sobre os valores da palavra de Deus, que é um valor transformador, que é um valor que resgata, que é um valor que muda a forma de pensar e muda a forma de agir. Deus sempre se revelou através da família e Deus vai se revelar através da sua família. Você crê nisso? Deus vai se revelar através da sua família. A família é projeto de Deus. Lembre-se disso. Família é projeto de Deus. Volte a sonhar para constituir famílias. Você terá filhos. Você vai constituir filhos. Você vai ensinar filhos no caminho do Senhor para ele jamais se desviar dele. Você vai gerar pessoas que vão saquear o inferno e povoar os céus. Você vai gerar uma descendência que pertence ao Senhor. Essa é uma promessa do Senhor. É isso que o Senhor diz. Se a sua família não foi salva ainda, crê que existe uma promessa. Atos capítulo 16, verso 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. A sua casa será salva. Não pare de orar pelos seus pais, não pare de orar pelo seu cônjuge, não pare de orar pelos seus filhos. Está perdido? Continue crendo. A sua mente duvida, mas no espírito não. Continue crendo, porque a palavra diz: assim será. Já está feito, já foi salvo, já foi resgatado. Continue clamando. Será salvo tu e a tua casa. A salvação pode ser até individual, mas o plano do Senhor é alcançar toda a casa. Amém? Ele vai alcançar a sua casa, ele já está alcançando a sua casa. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus, gente, exatamente por conta dessa realidade de imagem paternal que não teve presente em casa. Seu pai foi abusador? Seu pai não foi presente? O nosso Pai Celestial, ele é presente. O nosso Pai Celestial nos pega no colo agora. O nosso Pai Celestial nos faz carinho. O nosso Pai Celestial cuida de mim e de você. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Ele corrige quando precisa ser corrigido. Ele alinha quando precisa ser alinhado. Ele traz direção, ele traz provisão, ele traz tudo que eu e você precisamos, porque ele é um bom Pai. Toda vez que vai se apresentar na Bíblia como cuidado, ele apresenta Pai. E talvez você não teve isso. Mas a sua perspectiva agora vai mudar, porque eu estou te apresentando o real Pai. O Pai verdadeiro, o nosso Pai celestial. Esse é o nosso Pai. É um Deus que sempre se revelou através das famílias e vai se revelar através da sua. Olha o papel do marido com as esposas, porque se existem mandamentos familiares, é para proteção, para bênção, para frutificação da sua casa.
Não é para poder privar, não é para poder amaldiçoar. Não, princípios é para proteger. Olha o papel das esposas e dos maridos. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 5:22 diz assim: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar. Tá vendo? Sujeitar ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Ei, mulheres, se sujeitar é proteção. Amém? Sujeição é proteção. Até rimou, olha só. Sujeitar o seu marido. Um homem que teme ao Senhor, pode ficar tranquilo. Vai ser proteção para você, vai ser cuidado para você. Você não precisa ter problema com isso. Agora, se tiver entranhado muitas ideologias de feminismo, machismo, que está alastrada na sociedade, vamos desconfigurar isso. Vamos renovar nossa mente através da palavra. Vamos ver o que a palavra tem para falar sobre isso. E eu estou te falando. Se sujeite sobre seu marido. Você vai ser protegida. Você vai ser guardada. Eu estou falando de um homem que teme ao Senhor. Amém? E é bênção. Verso 24. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita em tudo ao marido. Verso 25. Maridos, olha o papel do maridos. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. Essa palavra amor aqui é a palavra ágape. É o mesmo amor que levou Jesus para a cruz. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-e purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas a santa e sem culpa. Maridos, você vai amar sua esposa, sabe como? Como Cristo amou a igreja. Sabe como Cristo amou a igreja? Morrendo, dando o seu melhor, amando sem amor de troca. Você é que protege, você é que dá direção, você é que provê, você que está ali como cabeça do lar. Esse é o tipo de amor. Essa responsabilidade foi dada a um homem. Então zele por essa responsabilidade. Nós temos estrutura para viver segundo essa realidade. Mas o que temos visto hoje? Homens afeminados. Homens que não são ensinados aos valores da palavra. Homens que não são cuidados por homens de verdade. E acaba crescendo nessa realidade que não deveria ser. Acaba criando uma realidade onde a mulher está tomando o papel do homem e está tendo uma confusão. As mulheres estão cansadas, estão estressadas. Por quê? Está invertendo seus valores. Não é essa a realidade que o Senhor nos chamou. Mulher, ela precisa ser amada. Mulher precisa ser protegida. Mulher precisa ser direcionada por um homem de Deus. Está faltando homem de Deus. Mas a nossa igreja não vai faltar. Na sua casa não vai faltar. Na sua igreja não vai faltar. Amém? Essa é a perspectiva que o Senhor nos chama para viver. Olha o que Ele traz como ensinamento para os filhos. Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam seus pais como ao Senhor, pois isso é justo. Honre pai e mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, a fim de que tudo corra bem com você. Olha só, honrar pai e mãe vai correr tudo bem comigo. Por isso que tem muito filho passando por muito problema aí, porque não está honrando pai e mãe. São filhos desrespeitosos, são filhos que não têm honra mais. Não, aqui vai ser diferente, na sua casa vai ser diferente, na igreja Tables é diferente, sabe por quê? Nós ensinamos a palavra para viver segundo a palavra. É isso que eu procuro viver com a minha esposa. É isso que eu procuro viver com a minha realidade da minha família. A fim de que tudo, verso 3, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos. Ei, pais, não fiquem irritando seus filhos. Antes, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criem segundo o padrão da palavra. Olha o que diz Provérbios, capítulo 22, para completar essa condição de Efésios 6, 4. Instrua a criança no caminho. No caminho, ao lado, dê exemplo, instrua, faça primeiro, dê exemplo. Não cobre do seu filho o que você não faz. Não cobre do seu filho o que você não dá exemplo. Não cobre do seu filho o que você não instrui primeiro. Você está cobrando de uma coisa que você não faz? Não. Nossos filhos são esponjas emocionais, está vendo tudo que nós fazemos e falamos. Ele aprende com tudo aquilo que a gente fala. Você não pode pedir para ele fazer algo que você está fazendo. Se você está fazendo algo de errado e pede para ele poder fazer algo certo, vai ser ineficaz. É contraditório. É hipocrisia. Então, quando eu zelo pela gente, se eu aplicar a palavra de Deus, não tem como eu viver outra realidade a não ser a bênção do Senhor, não viver a segunda realidade celestial na minha casa. Essa é a realidade que o Senhor chama, essa é a realidade que o Senhor espera que você viva na sua casa. Se você não teve um padrão de exemplo, agora você tem através da Bíblia. Amém? A bênção familiar, ela é geracional. É isso que o Senhor nos chama para poder viver. Deus promete que a sua bênção transborda para as futuras gerações. Isso está lá descrito lá em Salmo 112, no verso 1 e 2. Satanás, gente, ele sempre tentou e ele sempre vai tentar distorcer os valores da família. É por isso que está tendo muita confusão hoje. Muitos dos problemas que nós vivemos hoje como humanidade, eu já falei e vou repetir, é por conta dos valores invertidos nas famílias.
pais que não exercem papel de pais, mães que não exercem papel de mães, mãe está fazendo papel de homem está fazendo papel de mulher, homem afeminado, e essa distorção, e esses valores invertidos, e a gente está normalizando tudo isso. E aí quando eu venho ensinando isso, confronta a gente. Por quê? Porque a gente não tem Bíblia. É uma geração que não conhece Bíblia, que não zela pelos valores, que não teme mais o Senhor. Mas essa não é a realidade da sua família, ou não será a realidade da sua casa. E se você é solteiro, você vai constituir uma família pautado na palavra e nos valores da vida. Você solteiro vai constituir uma família pautado nos valores da palavra de Deus, solidificado, com fundamento sólido. Essa é a realidade que nós somos chamados a viver. O princípio é que, se queremos impactar a sociedade, precisamos restaurar os princípios bíblicos familiares. Precisamos restaurar, precisamos resgatar, precisamos colocar em prática os valores da palavra. Tudo que eu estou falando, coloque em prática. Homens, proteja a sua esposa, direcione a sua esposa, provê para a sua casa. Nós somos chamados para isso. São 3 aspectos que um homem é chamado: prover, direcionar e proteger. Vocês estão fazendo isso, homens. Nós somos chamados para essa realidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Quando tivermos famílias fortes, teremos igrejas fortes. As portas do inferno não prevalecerão à igreja do Senhor. Precisamos ter famílias fortes. A sua família é forte. A sua família é solidificada na palavra. Para finalizarmos, nós queremos falar sobre a comunhão na família de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, como torna-se um templo santo ao Senhor. Verso 22, nele vocês também estão sendo edificados e juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essa é a perspectiva que o Senhor espera que nós vivamos. Deus nos chama para ser família, Deus nos chama para comunhão, porque comunhão, ser família, viver igreja, não é opcional, é um fundamento bíblico. Se você é uma pessoa introvertida, você precisa sair da zona de conforto, você foi chamado para comunhão, porque comunhão é lugar de bênção, comunhão é lugar de crescimento, comunhão é lugar de acesso, comunhão é lugar de respostas. Tanto você para as pessoas, quanto as pessoas para a sua vida. No lugar da comunhão, no lugar da igreja, no lugar onde os irmãos vivem juntos, em união, em unidade, você é encorajado e você encoraja. Você pode estar à beira do divórcio, no lugar da igreja, no lugar da comunhão, você vai ser encorajado pelos irmãos. Você não vai divorciar, eu não vou permitir, eu estou orando por você, eu acredito na sua família, eu acredito na constituição que o Senhor tem para a sua casa, eu acredito na família que o Senhor tem para a sua vida. Você não vai desistir da vida, você não vai ficar preso à depressão, você não vai ficar preso à crise, você não vai ficar... Não, porque na família você vai ser encorajado, você vai ter irmãos orando por você, falando, eu não vou deixar você desistir, e assim você vai fazer isso pelas pessoas. Meu irmão, você não vai desistir não, eu estou com você, você não vai largar sua empresa não, eu creio em você, eu vou orar pela sua família, eu vou orar pela sua casa, eu estou junto com você, eu estou aqui para te servir. É isso que a igreja faz. A igreja anda junto. A igreja não é perfeita, gente, mas a igreja é a família de Deus. A igreja são homens e mulheres buscando se santificar e ser parecido com Jesus, aprendendo, crescendo juntos, ferro afiando ferro, com pessoas diferentes, mas unidos por Cristo, vivendo por Cristo, alinhados em Cristo, vivendo para Jesus, exaltando Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 24 diz, não deixemos de nos reunir, como de costume de alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Você vai ser encorajado e vai encorajar. João capítulo 13, verso 34, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros, um amor que foi entregue e derramado sobre os nossos corações a partir de Cristo, e agora você vai derramar sobre os corações e sobre outras pessoas. 1 João 4,19 diz, nós amamos, porque Ele primeiro nos amou. Agora você é indesculpável, você também tem condição de amar as pessoas, não com amor humano, mas com amor de Cristo, não com amor de troca, mas com amor de escolha. Mesmo que a pessoa não mereça humanamente, você escolhe amar porque Cristo nos amou, então agora você a ama. Você vai derramar, você vai revelar o caráter de Cristo, você vai revelar o amor de Cristo através do seu amor derramado na vida dessa pessoa. No lugar da comunhão é esse lugar, no lugar da mesa é esse lugar. Salmo 133 diz, quão bom e agradável são os irmãos que vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia!
Tem bênção, meu irmão, na comunhão, tem alinhamento na comunhão, tem crescimento, é bom e é agradável. A comunhão fortalece a nossa fé, a comunhão fortalece a nossa vida, a comunhão fortalece a nossa família. Que nós venhamos viver segundo essa perspectiva bíblica, que venhamos resgatar esses valores para termos famílias fortes e igrejas fortes. Esse é meu desejo, é a minha oração para a nossa família. Esse é o meu desejo, minha oração para a minha casa. Esse é o meu desejo, minha oração para a sua família, para a sua casa, para a família que você vai constituir. Honre seu pai se você mora com ele, honre a sua mãe se você mora com ele, honre seus filhos se eles estão morando com vocês, zele pelos seus filhos, dê exemplos para os seus filhos. Maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, esposas, sujeitem-se ao seu marido para que você seja protegido dentro desse guarda-chuva espiritual. Esse é o padrão, gente. Esse é o padrão da palavra. Se você não tem vivido segundo essa realidade, comece a viver e você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua casa. Você vai não só desfrutar, mas pessoas serão abençoadas através do seu lar, através da sua família. É lindo demais nós aprendermos sobre a palavra e vivermos sobre a palavra. Porque esse é o poder de Deus. Assim como falamos no episódio anterior, viver o evangelho puro, essa é a mensagem mais importante, essa é a mensagem que transforma, essa é a mensagem que quando chega no ambiente, transforma o ambiente e pessoas. Não tem como ficar da mesma forma, mas essa mensagem, eu quero que você clique aqui no card embaixo para você poder assistir essa mensagem, caso você não tenha assistido, para você poder acompanhar e continuar nessa série que eu tenho certeza que está transformando o seu coração. Eu oro para que essa mensagem tenha abençoado você, para mudar nossa perspectiva sobre família em Cristo e sobre a nossa família também natural. E eu espero que você procure, se esforce a aplicar a verdade bíblica sobre a sua casa e sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.